paz a todos. Eu queria deixar uma palavra aqui que o Senhor falou comigo nessa semana, no dia 13 de março, quando o povo estava saindo às ruas para se manifestar contra o governo. E muitas igrejas se levantaram em oração. E o Senhor me deu uma passagem que queimou no meu coração, tem queimado no meu coração. Está em Esther. Esther no capítulo 3, a partir do versículo 9. Deus tem falado muito forte comigo. E diz assim, a partir do versículo 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos e em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que assim fizerem 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão, e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Deus falou muito forte comigo nessa passagem. Amã representa o poder, né? Amã representa o poder, a manipulação do poder. Amã era o conselheiro do rei, conselheiro principal do rei. E ele se aproveitou de uma situação onde o rei estava vulnerável para pedir ao rei que desse autoridade a ele para estar matando o povo. E eu tenho entendido que Deus tem permitido também, assim como o Brasil. O Brasil está nas mãos de um governo corrupto, manipulador, que assim como Naamã tem criado decretos, né, para matar o povo de Deus, para acabar com as esperanças do povo de Deus. E Amã representa um opressor, manipulador, que quer tirar a esperança do povo de viver um tempo de liberdade. Mas também Deus tem levantado Estérs. Esther representa a noiva separada. Esther não foi colocada, não foi escolhida naquele tempo à toa. Não foi separada, adornada para se tornar rainha à toa. Porque Deus, ele sabia que Amã tinha um coração maligno, manipulador, e que Amã iria preparar um decreto para matar o povo escolhido de Deus. Então Deus separou Esther para estar reinando, para que quebrasse aquele decreto e trouxesse à tona toda a mentira, toda a manipulação, toda a sujeira de Amã para o rei. Eu tenho entendido que Deus, ele separou Esther, separou no Brasil Esther, para estar colocando para reinar no momento certo. Por enquanto nós estamos vivendo um tempo onde toda a sujeira do país, desse governo corrupto, está vindo à tona, onde muitos têm se revoltado contra o governo. Eu vejo a mão do Senhor nisso tudo. Assim como eu vejo, muitas outras pessoas têm visto. Que o Senhor tem permitido que o Brasil caísse na mão de opressores, de pessoas manipuladoras. Mas também Deus tem permitido que toda a sujeira venha à tona, para que Esther se manifeste, para que Esther, pessoas como Esther, se coloquem à disposição do rei, para quebrar todo o decreto de morte, todo o decreto que tire a esperança do povo. Eu tenho entendido que o Senhor separou um povo, sim, assim como Esther, para fazer a vontade dele. E é chegado o tempo. É chegado o tempo onde Deus, ele tem levantado Esther
para dizer para o povo escolhido de Deus: se levantem em oração e em jejum e em súplica e arrependimento, para clamar pelo país, para clamar pelo Brasil, para que Deus tenha misericórdia e que todo decreto de morte caia por terra, em nome de Jesus. O Brasil se voltou contra Deus, aceitando cultura pecaminosa, aceitando situações onde até as crianças têm perdido a inocência. Misericórdia. Crianças que Deus deixou claro que delas é o reino dos céus. Deus deixou claro que delas é o reino dos céus, porque elas são puras, elas são inocentes. E por causa dessa cultura maligna, pecaminosa, aonde músicas têm tirado a inocência dessas crianças, o país tem caído nessa situação, onde nem ele mesmo acredita em si, aonde tem virado motivo de chacota lá fora. Deus permitiu para que o povo dele se volte a ele, coloque a cara no pó, pague um preço, gente. É necessário pagar um preço de negar-se a si mesmo. É necessário pagar um preço e clamar misericórdia ao Senhor, com atitudes de justiça, em amor, não em atos de violência, não com a força do nosso braço, porque isso não vai ser vencido com a força do nosso braço. O Senhor só está dizendo: ei, se volte para mim, Brasil. Se volte para mim, Brasil. Clame ao Deus verdadeiro, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não a deuses pagãos, não a deuses estranhos, mas ao único, ao Deus eterno. Que assim como foi nessa época em que Esther se colocou diante do rei e pediu misericórdia para o rei, onde Esther intercedeu pelo povo, para que o povo não morresse. É chegado o tempo no Brasil. É chegado o tempo no Brasil. Deus tem levantado sim Esthers. Brasil, em nome de Jesus, vamos clamar ao Senhor. Eu sei que há um tempo que muitos estão se encontram perdidos, sem saber o que fazer. Muitos se encontram assim, inclusive no meio do povo de Deus. Mas não é com revolta, não é com violência que nós vamos vencer tudo isso. É com clamor, com arrependimento. Nós precisamos nos arrepender por muitas vezes buscar as nossas próprias vontades, nosso eu egoísta, e nos esquecermos que existe um povo que precisa de ajuda. O Brasil está clamando, gritando por socorro. E nós, igreja, povo de Deus, nós somos um povo que precisamos dar a resposta certa para quem está gritando, para esse país. Deus, ele está esperando uma atitude da noiva, uma atitude das Esthers, que se coloque diante dele para clamar, para que todo decreto caia por terra e Amã caia na sua própria armadilha. Esse governo corrupto vai cair e vai cair na sua própria armadilha, para que o povo seja liberto. Em nome de Jesus. As crianças e esses adolescentes precisam, gente, que esse país se arrependa de todo o coração e se volte a Deus com verdade, com sinceridade, pedindo por misericórdia, pedindo que o Senhor venha nos resgatar, porque eu creio que o Brasil será referência de adoradores, de pessoas adoradoras de verdade, de pessoas que se colocam diante de Deus, diante do Rei e pagam um preço. Eu creio que o Brasil é um país escolhido. Em nome de Jesus, igreja. Isso queima dentro do meu coração.
vamos se colocar diante de Deus e pedir misericórdia. Vamos nos colocar diante de Deus, diante do Rei, para que todo decreto de Amã caia por terra. Em nome de Jesus, que essas crianças possam ouvir o que Deus quer que elas ouçam, que é o amor, que é a paz, que é o ato de justiça, o amor ao próximo, e não essas porcarias que essas crianças têm ouvido aqui dentro desse país. É muito triste, gente. É muito triste. Deus, Ele está sacudindo esse país, porque Ele espera uma atitude da noiva dele. Ele espera uma atitude da noiva dele, para que toda justiça venha à tona e que todo decreto maligno caia por terra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vocês, que o Senhor nos dê o discernimento de como agir. Vamos nos colocar diante de Deus, gente, pagando o preço de jejum, de horas de oração, para que nós venhamos estar sensíveis ao direcionamento que o Espírito Santo quer nos dar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Rei está esperando a noiva se colocar diante dele, em clamor, em adoração, em súplica pelo país, por esse Brasil. Em 2 Crônicas 7,14 diz, é muito conhecida essa palavra, mas é muito forte. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, verdadeiramente buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, é momento de clamar. É momento de buscar o único Deus eterno e verdadeiro, que pode todas as coisas, inclusive mudar a situação do Brasil. Noiva, se levantem. Se levantem, Estérs. Se levantem, povo de Deus, em clamor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. E que esse mesmo clamor que queima dentro do meu coração e no coração de muitos, venham queimar no coração de vocês também. Em nome de Jesus, vamos esquecer diferenças de placa de igreja. Vamos esquecer, gente, as diferenças, porque uns são de Paulo, outros de Apolo, mas todos fazem parte do mesmo corpo. Em nome de Jesus, igreja, vamos nos unir em um só propósito, em amor, em adoração ao Rei dos Reis. Vamos nos unir, igreja. Vamos esquecer as diferenças. Em nome de Jesus. Vamos nos unir e dar as mãos. Dar as mãos para clamar por esse país. É tempo de arrependimento. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. E que o Espírito Santo fale com cada um de vocês. Através de tudo que o Senhor ministrou na minha vida. Deus abençoe. Amém.